Bem, então, eu sou do Rio Grande do Sul, moro em Porto Alegre, lido com a questão dos direitos humanos há muito tempo, acho que remonta talvez já à década de 70, final da década de 70, quando a questão dos direitos humanos chega no Brasil, na luta contra a falta de liberdade que o Brasil vivia naquele momento. Nessa falta de liberdade, os espaços de participação social eram praticamente nulos. E se constituiu no Brasil, através de algumas forças sociais que podiam sobreviver àquele período, a ideia de direitos humanos. Eu acho que, na verdade, é nessa época que direito humano chega na sociedade brasileira. Depois, como eu fui me tornando professor, né, e professor de universidade, esse tema passou a se incorporar ao meu interesse de pesquisa. Então, mais do que lidar com as questões de direitos humanos, a luta pela liberdade, a luta pela democracia, a luta pelo respeito às diferenças culturais, o tema se incorporou às minhas pesquisas. E eu fui me consolidando como professor a partir de pesquisar a questão dos direitos humanos. Um pouco esse é meu início na caminhada dos direitos humanos, né? Depois, com o processo de democracia, como eu era professor, me incorporei à discussão de como educar em direitos humanos, o que é educar em direitos humanos, passando a fazer parte de uma rede brasileira de educação em direitos humanos que cobria o Brasil inteiro, com professores que lidavam com esse tema. Isso foi meu caminho até chegar à educação em direitos humanos. A participação na rede foi abrindo movimentos de discussão sobre esse tema. Nos anos 80, a gente fazia encontros com 800 professores numa cidade como Porto Alegre para discutir educação e direitos humanos. E quando no começo de 2003, né, o governo cria uma secretaria especial de direitos humanos, o governo do presidente Lula cria uma secretaria especial de direitos humanos. Um dos projetos dessa secretaria era construir um plano nacional de educação e direitos humanos. E eu fui fazer parte então desse comitê nacional e passamos a discutir agora não só a educação em direitos humanos, mas um próprio projeto de política pública no campo da educação e direitos humanos. O que nos orientava um pouco é a ideia de fazer possível a construção de uma cultura nacional de direitos humanos. De modo que cada menino, cada menina, cada educando, cada educador se saiba sujeito de direitos. Pensando em ampliar a democracia o máximo possível e especialmente pensando que aquelas tragédias que cobriram a América Latina não voltassem mais a acontecer. Então, um pouco isso é a minha trajetória, assim que eu fui me constituindo como professor e cidadão. Uma coisa chama a atenção, quando você fala, por exemplo, de nos anos 80 conseguir colocar em um espaço para discutir a educação de direitos humanos 800 pessoas, numa cidade como Porto Alegre. E aí termina a década de 80, passa toda a década de 90, chegamos aos anos 2000 e começa-se a falar novamente de educação de direitos humanos, mas não sei se a gente consegue colocar 800 pessoas numa sala para discutir a educação de direitos humanos. Como é que você vê esse lapso de tempo e a coisa que parece que não evoluiu, que condicionantes tiveram aí no meio do campo? Muito bom, muito bom. Eu percebo mais ou menos assim. Nos anos 80, a sociedade brasileira fez um encontro consigo mesma, né? Ela se reorganizou. E estava coberta de esperança a sociedade brasileira, né?
Então, era 800 em Porto Alegre, mas andava em outros lugares do Brasil, tinha tanta gente ou mais, né? E nos anos 90 tem uma queda. Anos 90 tem uma queda. A que atribui essa queda? Eu acho que deu uma ressaca cívica, sabe? Uma ressaca cívica. Aqueles 200 mil pessoas nas ruas por diretas, 1 milhão de pessoas na rua por diretas, aquela luta pela anistia ampla, geral e restrita, que vira uma negociata no Congresso Nacional. O governo impõe uma anistia que anistia os criminosos do Estado, né? Os que torturaram, os que mataram, são anistiados. E eu acho que aí, no meio da festa cívica, começa a ressaca. E essa ressaca se amplia nos anos 90. Quando, por exemplo, o sonho da igualdade, né, de melhor condição de vida, começa a se revelar um sonho que não vai se concretizar no curto prazo, que vai ser preciso mais do que já havia sido feito. E aí acho que é o refluxo, né? Acho que é o refluxo. Isso vai à década de 90, e eu acho que vai à década de 90 com o Brasil oscilando entre crescimento econômico e crise. Crescimento econômico e crise. Os jornalistas econômicos chamaram a década de 90 de década perdida, em razão do dito crescimento zero, né? Não era bem assim, mas de qualquer maneira. E aí as discussões de direitos humanos pararam. Porque, repara, quando você fala lá com os estudantes, com os jovens, ou quando você fala com os setores populares, é muito frequente ouvir dizer que direito humano é defesa de bandido. Correto. Isso virou um senso comum na sociedade brasileira. E isso é uma obra gigantesca e tem que escolher bem a palavra, para não dizer a palavra errada, uma obra gigantesca e cínica da mídia, né? Porque não é isso que se propõe os direitos humanos, nunca se propuseram isso, propuseram defender a vida. Toda a vida e qualquer vida, inclusive a vida daqueles que, no interior da sociedade, cometem crimes contra essa sociedade. Mesmo esses precisam ter a sua vida defendida. E a mídia, que não gosta muito disso, ela começou a divulgar que direito humano defende bandido e não defende a vítima do bandido. Também não é isso. É o mesmo discurso que faziam na época da luta contra a ditadura, dizendo que o direito humano defendia terrorista, subversivo, comunista, os demônios da época. E agora, mais recentemente, no meio do ano, vai aparecer como direito humano defendendo os vândalos. Os meninos que foram aí dizer o que pensam. E a grande mídia volta com essa ideia, só que mudou, né? Não é mais subversivo, é o vândalo. É aquele que se opõe temporalmente a uma ordem instituída. Isso mesmo. Sujeito. Isso mesmo. Então, nesse universo tem uma crise que retoma no ano 2000, quando a expectativa de que o medo vence a alegria, lembra esse chavão? Sim. O medo venceu a alegria. Aí pode sim outra vez constituir os diálogos, né, sobre direitos humanos. No caso específico da educação em direitos humanos, aquela, não o auge dos anos 80 e nem a queda dos anos 90, mas uma oscilação. Então, os companheiros do comitê, alguns eventos que chamam para discutir direitos humanos, tem um público surpreendente. Recife hoje tem, incorporando um projeto de governo, uma disciplina de direitos humanos optativa nas escolas da rede pública. Há universidades brasileiras criando núcleos de estudos de direitos humanos. São não só universidades públicas, mas existem mais de 10 núcleos criados. Em 2003 você não tinha nenhum, né? Você já tem programas de pós-graduação e fantasticamente preocupados em trabalhar direitos humanos como interdisciplinaridade. Não como área específica do direito, mas como uma área que engloba todo o conhecimento. Tem relações com outros países da América Latina, né? O próprio Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos é uma espécie de plano modelo
os argentinos procuram construir um plano baseado no nosso plano, o Chile procura construir um plano, o Uruguai. Então, de alguma maneira, nessa discussão, o Brasil assumiu um lugar importante na América Latina. Veja que interessante, nós não conseguimos avançar na discussão sobre a memória e a verdade. Sim. Mas sobre a questão da educação, o Brasil tem produzido propostas que são propostas avançadas e que são modelo para a América Latina. É uma questão resolvida? Eu acho que não. Eu acho que está longe de ser uma questão resolvida. Porque discutir direito humano é discutir um pressuposto de igualdade. E efetivamente aqueles setores da vida da sociedade brasileira que têm privilégios não querem saber de uma sociedade de iguais, né? E isso produz dificuldades de toda ordem. Com a mídia especial, a grande mídia eletrônica, a grande mídia de jornalões, é muito difícil você contrapor o universo de preconceitos que eles oferecem à sociedade. Com uma lógica de equidade, né? No próprio espaço da mídia é impossível. Sim. Né? E você chama a questão da equidade. Isso. Né? E aí, quando a sociedade é desigual, a questão das diferenças ficam absolutamente acentuadas. E aí você pega, por exemplo, sobre quem recai mais especificamente o preconceito. Aí entra a questão de gênero, a questão da diversidade sexual, a questão dos povos originários, que continuam sendo exterminados. Né? Recentemente, em Mato Grosso, um jovem guarani foi executado a mando dos proprietários de terra da região. Né? Então, essas questões vinculadas às populações da periferia urbana, aos jovens afro-brasileiros, que são as grandes vítimas da repressão do Estado no Brasil, ponta a ponta, quer dizer, norte a sul, leste a oeste. Os jovens negros passam por situações de extermínio. Exatamente essa é a palavra, situação de extermínio. Então, são caminhos que abrimos, mas que não diria que são caminhos hoje já que são aceitos pela sociedade brasileira. Né? Os espaços institucionais, os espaços governamentais, os seus gestores, né? Eles estão à altura da sociedade brasileira atual que quer discutir direitos humanos e que faz as coisas às vezes com a sua própria vontade, pelo seu próprio ativismo. As políticas públicas, né, e principalmente os gestores e os campos das secretarias e ministérios têm avançado junto com a sociedade nisso daí? Essa é uma questão absolutamente séria e, às vezes, em alguns setores, muito delicada. Né? Com o processo de democracia, há sempre tentativas de mediação, que horas estão mais próximas da sociedade civil, ora são relações muito tensas. Vou recuperar com você o momento da elaboração do terceiro Plano Nacional, o terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos. Aquele programa, ele produziu, em 2010, discussões muito severas na sociedade brasileira e discussões muito intensas no interior do governo brasileiro. E aí você tem dificuldades de ordem política. Eu recordo na primeira versão que eu recebi, impressa, do programa, falava lá em Comissão Nacional da Memória, da Verdade e da Justiça. Na versão final, que acabou a versão assinada, né, pelo presidente da República, a palavra justiça misteriosamente desapareceu, né? Num espaço de conflito muito intenso entre setores do Estado brasileiro. Logicamente, vigorou, ou foi hegemônico, acho que essa segunda palavra é melhor, a posição do Ministério da Defesa.
e não do Ministério da Justiça e da Secretaria de Direitos Humanos. É curioso porque o ministro da Justiça havia assinado o programa original. Ali, você deve lembrar, houve reações a partir das Forças Armadas que repercutiram na mídia, que insistia que um controle ético sobre a mídia seria censura. Houve reação dos proprietários de terra que não podiam aceitar a ideia de mediações do Ministério Público nas questões fundiárias. E houve depois uma questão muito séria envolvendo o programa e correntes do pensamento religioso brasileiro que não conseguem admitir que as mulheres são donas de seu corpo e que cada pessoa é dona da sua sexualidade. E também dos militares. E dos militares. Foram as 4 grandes forças que se insurgiram contra o PNH. Isso mesmo, né? Esses aí, especificamente no caso da questão da memória, da verdade e da justiça. Né? Eu fico imaginando como é que há um setor do Estado que não admite a justiça. Né? Esse setor está lidando com a falsificação da história nacional. Né? E é empobrecedor. A partir daí, as relações da sociedade civil com o Estado têm oscilações. Ora, há um apoiamento, normalmente esse apoiamento está ligado a políticas que interessam o Estado no campo dos direitos humanos, e ora há dificuldades, retornam. Né? E eu tenho encontrado dificuldades significativas no campo da educação. Né? Tenho escutado sempre que há falta de recursos, contenção de verbas, né, nos ministérios, e sempre tenho procurado dizer que isso é uma definição de ordem política do Estado. Claro. Né? O Estado, ao definir que tem verbas para tal ação e não tem verbas para outra ação, ele assume um lugar político. E ele assume que é prioridade para ele. E ele assume que é prioridade para ele. Se é construir um aquário, né, como aqui, se é construir viadutos, pontes estaiadas, ou se é investir naquilo que para mim parece ser a coisa mais elementar da vida em sociedade, que é o direito de todas e todas, de liberdade, de ir e vir, de ter acesso aos mecanismos, às coisas que o Estado pode oferecer. Né? E as condições de vida dignas. Né? Quer dizer, eu recordo, por exemplo, da ideia de um presidente da República que insistia que os brasileiros precisariam comer 3 vezes ao dia. Eu fiquei muito fascinado com aquela ideia, me agrada muito essa ideia. E queria, na época, brincava dizendo, bom, quem sabe entre as 3 refeições do dia, uma fruta entre uma refeição e outra, né? Um pequeno lanche, né? Um sorvetinho. Um sorvetinho, então, né? Melhorar a condição de vida digna. Como é que eu faço uma construção de política de urbanização respeitando a história arquitetônica da cidade? Né? Porque se eu tenho uma história arquitetônica, a cidade tem memória. E a memória passa a constituir a relação amorosa da população com a sua cidade. E isso é uma condição de direitos humanos. Né? Isso que você falou, além de ser muito importante, é muito poético, né? Assim, trazer à tona uma dimensão que não é uma dimensão absolutamente pragmática dos direitos humanos, mas essa coisa da ordem afetiva. Então, essas escolhas nós precisamos refazer. Dizer, como é que eu vou refazer o meu currículo? É ainda viável nas escolas um currículo que conte mentiras? Sim. Né? Se eu quero educar em direitos humanos, não. Isso é uma escolha que muitas vezes tem levado a discussões, talvez, que já poderiam estar superadas. Mas é um movimento da vida, me parece, né? A gente avança aqui, recua ali, depois avança de novo, depois... Tem uma coisa que ela não é linear, né? Não é linear, não é linear. Nem retilínea, nem uniforme. Ainda bem, né? Ainda bem que não é. Mas, então, é um pouco assim que eu percebo. Acho que, por exemplo, na questão de discutir o direito à infância, né? Eu acho que houve um avanço da Secretaria de Direitos Humanos, a questão de
tomar como prioridade o fim da prostituição infantil. Eu acho que aí houve, de fato, um avanço. Mas, por exemplo, a discussão da implementação das diretrizes de educação em direitos humanos são muito tímidas. Nós poderíamos ter feito muito mais. Aliás, o que foi feito mais pela sociedade civil do que pelo próprio Estado. Com certeza. Né? Bom, é esperar que, no fato de que o mundo não é retilíneo, se reverta, né? E discutir para que isso aconteça e exigir que isso aconteça. Não na espera de ficar sentado, né? Mas na espera de estar presente, dizendo, olha, há outros caminhos.